Voltando aqui, então, para a gente acompanhar aí a abertura desses mercados, mercado aí, de certa forma, amanhecendo um pouco mais negativo, tá? A gente já está em leilão aí no mercado. Lembrando que hoje também aí é nosso Open Class, ok? E uma outra coisa também importante, tá, pessoal? Você que está acompanhando a gente aqui, que gosta dos nossos Open Class, eu vou pedir para o Lucas Mussetti colocar o link. A gente tem o link do Tornando-se um Trader Profissional 2.0. Através desse link, para quem se cadastrar, receberá nossos próximos Open Class, que serão exclusivos apenas aos cadastrados, tá? Então, segue o link aqui para vocês se cadastrarem. Cadastrem-se, vocês vão receber os nossos Open Class exclusivos, que teremos aqui no dia 18/5, teremos também no dia 25/5 e dia 8/6, Open Class exclusivo. Também vai receber nossos materiais exclusivos. E nós também aí, tá, faremos um sorteio há 3 meses do Projetos 10% com 3 vagas disponíveis. Então, serão 3 pessoas aí que podem ser contempladas aí, tá? Com 3 meses do Projetos 10% para quem se inscrever. Além disso, a gente vai estar oferecendo algumas aulas. Aula 1 no dia 13/6, metodologia do Projetos 10%. Na aula 2, eu vou estar passando o operacional, que a gente está trabalhando no Projetos 10%, tá? Que sobre operações no gráfico de 2 minutos, que tem trazendo aí um resultado muito significativo para nós aqui do projeto. Essa aula é especial aí para vocês, tá? Não tem em nenhum lugar, só vai ter no Tornando-se um Trader Profissional, e a gente vai ter uma aula ao vivo também, junto com o André, no dia 15/6. Então, se cadastrem aí para estar recebendo aí esses benefícios, e aí também você vai ter aí o acesso aí do nosso canal no Telegram, ok? Bem, pessoal, voltando para cá agora, tá? O mercado aí está abrindo, a gente tem que ficar de olho aí para as nossas operações para o dia de hoje. Eu gosto sempre de acompanhar o mercado da seguinte forma: a partir do momento que a gente visualiza aí a abertura do mercado, tá? Eu gosto de ir para o time frame mais longo. Ontem, até comentei com vocês no fechamento aí do mercado, né, no vídeo de fechamento, que nessa movimentação como um todo do mercado, tá? A gente viu o índice Bovespa fazendo alguns pivôs de alta. Então, todos esses pontos que eu estou marcando aqui no gráfico são os pivôs que ele fez numa movimentação de alta. Se você reparar, tá? Esse primeiro pivô ele teve uma força muito grande. Força muito grande. Segundo pivô, já é uma força bem menor. Terceiro pivô aqui, como acabou sendo um power breakout, um pouquinho maior. E agora aqui já sem força. Ou seja, o mercado está subindo já de uma forma cansada. O mercado subindo de uma forma cansada nessa movimentação, a gente já começa a verificar, tá, que há a possibilidade de correção. E o mercado está simplesmente longe da média móvel de 200 períodos. Então, o fato do mercado estar longe da média móvel de 200 períodos, a gente tem que tomar cuidado, ok? Porque é natural que possa oferecer uma correção. Essa correção do mercado, ela pode não ser, por exemplo, o dia todo. Ela pode ser, por exemplo, o período da manhã e o período da tarde o mercado já acabar indo para cima, ok? Mas o fato é que ele poderia acabar em correção. Então, a gente está vendo aqui que ele já abriu aí fazendo essa correção, tá? O último movimento significativo que eu vejo aqui é esse Power Breakout. Então, nessa movimentação aqui, eu vou marcar esse Power Breakout para cima. Então, caso o mercado continue nessa movimentação de alta, tá? A gente tem esses alvos aqui, 110, 640 e assim sucessivamente. O dólar futuro, a mesma situação. Deixa eu só dar uma olhada pelo gráfico de 2 minutos para ver se tem algum trade aqui em saída do dólar futuro. Por enquanto, não, tá? Ainda está no acompanhamento pelo gráfico de 5. O gráfico de 5 minutos ele caracteriza, né, aqueles padrões de abertura que pode estar dando continuidade, mas ainda não temos contexto 100% técnico. Então, nessa movimentação, a gente vai para o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, o último pivô foi esse, que foi alinhado com a média móvel de 20. Estava acima da média móvel de 20, passou para baixo da 20, fez um pullback e rompeu a mínima. Então, a partir desse momento, é aonde eu puxo os alvos de Fibonacci, tá? Então, a gente tem alvo ali a 4,88, que ainda não foi atingido aí para o dólar, ok? Então, agora eu preciso aí encaixar
um padrão de setup nessas movimentações para ver aí se faz frente a preço. Gosto muito também da forma como o índice futuro deixou essa primeira barra número 1 do dia. Por quê? Porque ela fez o halt na média móvel de 200 e tem aí uma saída positiva. Gosto muito disso. Isso, para mim, é uma característica de trade de abertura, onde eu espero a barra fechar e aí, após o fechamento dessa barra, ela pode estar passando aí na movimentação positiva e aí dando essa continuidade e rompendo aí a resistência anterior. Então, eu gosto muito da forma como ela abriu. O DI, olhando aqui na abertura sobre a movimentação do DI, né, a gente vê bastante correlação junto com o nosso dólar, tá? Por enquanto aí tentando fazer uma correção mais positiva, lembrando que o dólar está esticado, pode oferecer pullbacks, a gente pode esperar por isso, e o DXY subindo levaria o nosso dólar aí à apreciação no dia de hoje, ok? Aí, pessoal, só comentando aí sobre o que a gente vê, né, sempre aí do noticiário, tá? Mas a gente tem que só tomar cuidado com algumas narrativas. Ontem mesmo tivemos um dos representantes aí do Fed, tá? De Atlanta, reiterando que o Banco Central nos Estados Unidos não deve cortar juros ainda esse ano, embora o mercado às vezes fique se antecipando para essas movimentações, dizendo, vai cortar os juros, né? Vai ter uma movimentação aí de afrouxo monetário, tá? Mas ontem ele reiterou que não. E ontem, né, até passando o jornal, tá? Ontem tem um economista muito famoso chamado Robert Lucas, que foi o repercursor aí das expectativas racionais, né? Ele faleceu aos 85 anos, é um economista, Robert Lucas, também laureado aí com o Prêmio Nobel, tá? Sobre economia das expectativas racionais. E isso que você vê hoje em dia, que é um banco central independente, regime de metas de inflação e definição de taxa de juros como principal instrumento de política monetária, quem trouxe isso, né, para a economia foi esse economista Robert Lucas, tá? E o que ele reitera nisso? O mercado, se você antecipa as movimentações da política monetária, você consegue menos dano aí dentro da economia. E todos os dias, quando a gente acompanha o mercado, por exemplo, estamos acompanhando o Boletim Focus. Isso é a expectativa racional. Se vocês olharem, por exemplo, o Fed, que vem sinalizando a alta de juros já há um tempo e ele vem subindo juros, se vocês olharem para o emprego, vocês vão ver que o emprego não foi tão danificado nos Estados Unidos. Por quê? Porque os agentes se anteciparam a esse fato, né? Então, é bem interessante acompanhar a economia nesse sentido, porque a gente que está acompanhando o mercado, isso é presente toda hora, né? As expectativas racionais, tá? E também, falando aí sobre a economia em geral, né? No Banco Central Europeu, ontem o Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu afirmou que é preciso prestar mais atenção aos riscos de liquidez e de financiamento do setor bancário. Então, essas medidas de política monetária, como elas mudaram, né, para um aperto monetário mais forte, tá? O ritmo aí de normalização está aumentando a exposição dos bancos. E isso pode causar problemas. A gente já viu nos Estados Unidos causando problema aí para alguns bancos, certo? Então, são coisas que a gente tem que ficar ligado aí para tomar cuidado dentro do mercado, pessoal. E a gente tem também, né, esse impasse aí, tá, sobre o Congresso americano, sobre as negociações aí do teto da dívida americana, e a Casa Branca chegou a lançar uma cerca aí de alguns planos fiscais para reduzir o déficit, mas quando chegou aí para os republicanos, ela já foi barrada imediatamente, né, sem mesmo até os republicanos ouvirem ali o que tinha a dizer, ou seja, existe uma rixa política, né, aqui, assim como a gente vê aqui no Brasil, ok? Deixa eu voltar aqui nos gráficos, colocar o gráfico de 2 minutos do dólar, só para a gente ver o que está acontecendo aqui pelos 2 minutos. Se eu tenho um padrão de compra, por enquanto não tenho, tá? O que seria um padrão de compra do dólar pelo gráfico de 2 minutos, pessoal? Um padrão de compra do dólar pelo gráfico de 2 minutos é a partir do movimento que ele chega a dar um pivô de alta. Ele não tem esse pivô de alta, então eu vou voltar nos 5 minutos, tá? Nessa movimentação. Por que eu estou voltando nos 5 minutos?
porque esse candle de número 1 me chama atenção também. Por que que ele chama atenção? Porque ela está bem esticada com relação à média móvel de 200 períodos. Então, naturalmente, quando você tem um mercado nesse sentido, ele pode estar corrigindo até a média móvel de 200 períodos. Assim como o índice futuro fez o halt lá da média móvel de 200, no dólar também tem um halt na média móvel de 20. E aí a gente se encontra dentro de uma descorrelação de mercado. Porque se você olhar para o primeiro candle, tanto do dólar quanto do índice, a forma como os dois fecharam, ambos indicavam aí uma movimentação que pode ser para o lado mais positivo, né? E aí a gente sempre coloca aqui no Projetos 10%, né? Quem é que realmente está com a força? Quem é que tende a ganhar uma batalha como essa? Mas a gente tem uma lógica aí para isso, né? Que é apresentada através da nossa apostila aqui no Projetos 10%, né? Vou estar pegando aqui para vocês para mostrar, tá? Geralmente, quem ganha é quem está alinhado com a média móvel de 20, certo? Porque é uma situação de zona de armadilha, e toda vez que você tem uma zona de armadilha, quem tende a levar o preço nessa zona de armadilha é mais a média móvel de 200 períodos do que a de 200, não, de 20 períodos do que a de 200. Porque a média móvel de 20, tá, pessoal? Ela é uma média de tendência. Então, a tendência ela é uma média muito forte, ela é uma média muito robusta para a tendência. Então, ela tende a ganhar os preços na sua movimentação. Já a média móvel de 200 períodos, ela é considerada como uma média de localização de mercado. Então, por ser uma média de localização de mercado, o que muda dela é saber se o gráfico ele está alinhado com ela ou não, né? Então, é isso que muda nessa situação. Então, a gente vê nesse caso aqui, ok? Que o dólar teria mais chances do que o índice futuro. Por que que o dólar teria mais chances? Porque ele está alinhado com a 20. Então, a média móvel de curto prazo do dólar de tendência está indicando uma correção positiva. E aí você projeta esses alvos, e aí como alvo de uma zona de armadilha, é retorno pela média móvel de 200 períodos aqui do gráfico de 5 minutos, certo? Então, é isso que ele indicou até agora, ok? Já o índice futuro está também em zona de armadilha, pode ser que ele bata na média móvel de 20, mas a 20 ainda é um pouquinho contra ele. Ambos aí em direções, tá? Em direções iguais, né? Não temos uma inversão aí nessa movimentação, ok? Enquanto o mercado vai rodando aqui, pessoal, tá? Algumas coisas aí que a gente está na temporada de balanço no mercado brasileiro, e na temporada de balanço do mercado brasileiro, ontem tivemos o reporte aí da Itaúsa, que registrou aí um lucro líquido recorrente de 2,6 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 0,6%. Nada muito relevante, tá? Também tivemos a Eneva, registrou um lucro de 223 milhões, uma alta de 21% na comparação anual. A gente teve também Magazine Luiza, com um prejuízo líquido de quase 392 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 143% sobre o prejuízo do primeiro trimestre de 2022. A gente teve também Marfrig, registrando aí prejuízo de 624 milhões, revertendo um lucro aí de um ano antes, que estava na casa de 100 milhões. A gente teve Brasil Foods, que aí sim, prejuízo grande, né? Acabou tendo um prejuízo líquido aí de mais de 1 bilhão no primeiro trimestre, ante um prejuízo líquido de 1,5 bilhões há um ano antes. A gente teve também Localiza, que acabou registrando um lucro de 600 milhões, uma queda de 19% na comparação anual. E nós tivemos aí também o Banco do Brasil reportando um lucro recorrente de 8,5 bilhões no primeiro trimestre, né? A gente vê aí, foi bem semelhante ao do Itaú, e o Banco do Brasil já anunciou aí que vai distribuir 351 milhões em dividendos, que dá o equivalente a 12 centavos por ação, e também vai pagar juros sobre o capital de 1,8 bilhões, que é o equivalente a 0,65 centavos por ação. O pagamento dos dividendos do Banco do Brasil será no dia 12/6, e as ações vão ficar ex aí no dia 2/6, para vocês aí que estão investindo aí dentro do mercado, ok?
Então, de olho aí nas suas ações, nas suas açõezinhas, tá legal? E, pessoal, a gente tem vários papéis aí, né, que começaram a chamar, então, um pouco de atenção nossa aqui no pregão, no dia a dia do mercado, tá? Entre os papéis que a gente viu chamando atenção, só colocando aqui para vocês rapidamente, enquanto o mercado está andando aí nessa abertura, a gente teve aqui Eneva, né? Foi um papel aí que chamou a nossa atenção no pregão de ontem. Veja como ela conseguiu o rompimento dessa resistência, bem interessante, tá? Padrão aí para uma continuação. A própria Petrobras também, né, teve uma movimentação aí forte, tá? Vamos ver como é que ela vai reagir hoje na abertura aí depois dessa notícia do PPI da Petrobras, ok? E nós temos também uma ação que me chama bastante atenção para ficar de olho, que é as ações da Açaí, tá? Porque ela teve uma queda abrupta há um tempo atrás e está querendo fazer um padrão de reversão. Então, nesse padrão de reversão, isso aqui é um Mark Crisp, forma aí uma tendência que pode ser positiva para o papel. Outro papel também que me chama atenção são as ações da Vibra, tá? Também chamando a minha atenção aqui no mercado, ok? Para um possível pivô de reversão, assim como as ações da Via 3, que também chama a minha atenção aqui no projeto 10%, para padrão aqui de reversão aí sobre a movimentação de baixa aí anterior. E a Lojas Renner também. Então, estou passando aí para vocês os ativos mais quentes que a gente está de olho aí para um possível movimento positivo nos próximos pregões, ok? Voltando agora aqui, tá, pessoal? Se você ainda não se inscreveu aí no Tornando-se um Trader Profissional, o link da inscrição ele está disponível para vocês aqui no YouTube, tá? Se inscrevam ali. Os próximos Open Class eles serão exclusivos para quem tiver inscrito, pois enviaremos um link fechado apenas aos inscritos, tá? Então, se inscrevam no Tornando-se um Trader Profissional. Bem, voltando aqui, tá? A acompanhar aqui o mercado na sua movimentação até agora. Vamos situar aqui onde estamos. Dólar futuro, então, tá? Tem esse contexto aqui que pode dar continuação até a média móvel de 200 períodos, sem entrada técnica mandatória por enquanto, ok? Só aí acompanhamento de abertura mesmo de pregão, tá? Para eu ter a entrada técnica mandatória, eu tenho que ter os pivôs clássicos, certo? Então, enquanto eu não tiver entradas de pivôs clássicos dentro do mercado, eu não tenho como fazer uma definição de entradas mandatórias. As entradas mandatórias, elas são designadas através de pivôs clássicos deixados no mercado. Pivôs clássicos são quando a gente tem a máxima e mínima dos candlesticks formando uma tendência e aí vem um pullback. Aí nesse pullback tem máxima e mínima menor que a máxima e mínima do candle anterior. E aí ela ativa aí fazendo um pivô de alta. E aí nesse pivô de alta, tá? A gente tem aí como fazer projeção de alvo e stop. Então, a gente muitas vezes acompanha o mercado e em forma de antecipação desse movimento e também porque na nossa planilha, tá, de registro de trades se mostrou eficiente, a gente tende aí para o gráfico de 2 minutos. E aí no gráfico de 2 minutos, eu tenho que levar em consideração toda essa análise, certo? Então, levando em consideração toda essa análise, o que eu preciso estar vendo é máximas e mínimas dos preços para ver se eles fazem frente a uma movimentação concreta. Então, eu tenho impulsão e aí eu preciso de um candle com máxima e mínima menor que a máxima e mínima anterior. No time frame mais curto, que é o de 2 minutos, aqui, então, se configura um pivô de alta, certo? Então, esse pivô de alta, eu tenho que marcar esse topo deixado aqui, faço aqui, deixo um alerta aqui, porque a partir do rompimento dessa máxima, pode ser que ele desencadeia um trade de primeiro movimento clássico, certo? Eu tenho que olhar para a posição da média móvel de 20 e ver se ela está alinhada. Para cima, ela estaria alinhada. Eu tenho a questão da média móvel de 200 períodos, nesse caso. Como questão de média móvel de 200 períodos, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a combinação da zona de armadilha. Então, nesse caso aqui, ela está deixando o equivalente a um pivô de pós-rompimento. Tá? Então, se ela está deixando o equivalente a um pivô de pós-rompimento, eu não vejo problema se ela voltar para cima, ativando aí um movimento comprador. Ok? O índice futuro, desde a sua abertura, tá? O que ele caracterizou, na verdade, foram aqueles trades de abertura, que aí não são os setups clássicos, são setups de abertura
é um contexto um pouco diferente, tá? Aonde você tem aí muitos movimentos que podem ser a favor ou contra, por exemplo, aqui o fabuloso 4. No caso do índice futuro, o fabuloso 4 estaria para cima. Então, nessa movimentação, como ele tem esse halt na média móvel de 200, ele tem essa indicação positiva por causa do candle de número 1, que deixou o halt perfeito, que foi o que aconteceu no dólar ali nos 5 minutos, que inclusive ele conseguiu até fazer uma cobertura de um alvo, né? Não conseguiu ir para o segundo, mas conseguiu a cobertura de um alvo. O índice futuro é um movimento bem semelhante, tá? Inclusive, aqui o índice futuro, pelo candle 2, se eu jogo ele para os 2 minutos, ele tem até uma indicação de um pivô de alta. Está contra a média, mas tem uma indicação de um pivô de alta aqui. Tá? Então, você tem uma movimentação aí um pouco mais interessante do índice nesse momento. Okay? O dólar futuro, como ele está frustrando um pouco mais, eu posso ficar de olho para uma volta em V também, pessoal. Tá? O que seria contexto de volta em V? Que é quando você tem a formação, ok? Então, você está acompanhando o mercado, tá? E aí, acompanhando o mercado, você percebe que ele começa a frustrar na sua movimentação aí de tendência. Se ele começa a frustrar a sua movimentação de tendência, pessoal, ele traz para a gente a volta em V. Isso tudo, pessoal, para quem não estudou, né, eu vou recomendar um livro que vocês possam comprar, que não é um livro caro, que é o livro do Flávio Lemos, tá? De análise técnica dos mercados financeiros. Se você estudar a teoria, tá? De Dow, teoria do mercado, e também estudar a teoria das ondas de Elliott, tá? Vocês vão ver que o mercado se move por ondas. Se mover por ondas significa que o mercado tende a fazer aquelas movimentações de onda 1, 2, 3, 4 e 5 e correção em ABC, certo? Então, nessa movimentação de ondas dentro do mercado, okay? Se o mercado está frustrando a movimentação de saída para uma onda de número 3, é porque ele está fazendo um padrão de volta em V. Então, como eu consigo visualizar, nesses casos, uma situação de volta em V? Através de sua agressividade, certo? Agressividade significa o quê? O mercado traz um disparo um pouco mais violento, certo? Ou seja, ele sobe num ângulo superior a 45 graus e começa a devolver a movimentação imediatamente. Isso é contexto para a volta em V. O que eu preciso para dar o gatilho da volta em V? Eu preciso que ele faça o pullback com um candle maior do que o candle anterior. Então, ele precisa ter máxima e mínima maior que a máxima e mínima do candle prévio. E aí, sim, ativação do pivô, para eu poder fazer a definição do meu stop nesse contexto, tá? E meu alvo. Se eu não fizer isso, eu não tenho como fazer o meu stop e também não tenho como fazer o meu alvo, certo? Então, isso é de extrema importância. O índice futuro, pela sua movimentação da zona de armadilha, ele cumpriu uma etapa que é bater nas duas médias. Então, agora ele vai entrando de novo numa condição de stand-by, tá? Porque sempre que você tiver uma zona de armadilha, como eu comentei há cedo, tá? Você bateu diante de uma média, a tendência é bater na outra, voltar novamente, volta para outra, até que essas médias vão se encurtando, a zona de armadilha vai ficando estreita, e aí a explosão da zona de armadilha, certo? Então, o índice futuro, pelo fato de ter batido na média móvel de 20, ele cumpriu um movimento de abertura. Agora, eu preciso esperar para que ele faça aí um pivô nessa movimentação, ok? Então, isso daí, tá, pessoal? É price action puro, que é o que a gente sempre está buscando ensinar aqui dentro do projeto 10% para quem está acompanhando a gente, tá? Deixa eu ver como ficou a situação aqui do DI. DI também tem a movimentação. Ó, hoje o DI está bem alinhado com o dólar, tá? Então, fica até mais fácil para fazer operações. O DXY não, está um pouco desalinhado, não está 100%. Mercado americano nessa movimentação, por enquanto, também não chama ainda muita atenção o mercado americano, né? A gente tem que marcar aqui esse topinho para abertura. Daqui a pouquinho nós teremos notícias aí vindo dentro do mercado americano, certo? Então, para quem está acompanhando, vai ter vendas do varejo, né? Então, isso pode acabar dando um pouco de gás aí para o mercado americano.
nesse momento, a gente não tem nada para fazer nesse momento. A gente agora tem que esperar, ok? O índice cumpriu ali a média de 20, o dólar foi, voltou, não deixou nenhum setup claro. A gente tem que esperar agora para ver a próxima saída de trade. Pessoal, tudo, somente tudo que vocês fizerem dentro do mercado tem que ser passível aí de explicação, certo? Não dá para eu chegar no trade e operar qualquer coisa. Não dá para eu chegar no trade e operar um achismo. Não dá. Eu preciso ser passível de explicação técnica. Então, todo trade que vocês entrarem dentro do mercado, ele tem que ser passível aí de uma explicação técnica, certo? Essa apostila que eu estou passando para vocês, o pessoal do YouTube perguntou, ela é gratuita, certo? Para receber ela, basta fazer a inscrição aqui nesse link que eu acabei de colocar aí no chat. Então, ó, a gente tem algumas formas de acompanhar o mercado. Então, eu tenho a nossa apostila, certo? Nessa apostila eu tenho os setups utilizados para trabalhar dentro do mercado. E uma coisa importante é que todo dia, né, depois do fechamento do mercado, você tem que pegar todos esses setups e pontuar numa planilha. Isso é mandatório fazer isso, certo? Não dá para não fazer isso, ok? Tem que fazer isso, é mandatório. Então, passou o dia, você vai lá, vai registrar tudo que você viu dentro do mercado. Independente de você ter operado, você vai registrar. O que você operou, você registra numa planilha do lado o que você realmente operou. O que você visualizou, você vai registrar. A partir do momento que você começa a fazer todos esses registros de operações, você consegue chegar a um dado final. Um dado final que vai te mostrar se é ganho, se o setup ele é lucrativo ou não. Nesse caso, tá, pessoal, é mandatório estar fazendo isso diariamente, ok? É mandatório. E quais são os setups que a gente está registrando dentro dessa planilha, tá? Diariamente. Então, vamos lá. Primeiro setup que a gente sempre fica de olho. Setup de primeiro movimento clássico, que é quando eu tenho as máximas e mínimas alinhadas com o movimento do gráfico, oferecendo uma tendência de impulsão, e logo na sequência vem uma tendência de correção, que aí ele tem a sua máxima e sua mínima menor que o candle anterior, volta e ativa um pivô. Isso é pivô clássico, certo? Por isso que é chamado de clássico, é um pivô clássico. É o que acontece no mercado. Ela precisa ter um alinhamento com a média móvel de 20 e você tem que ter aí uma tendência livre para ela sem ter pontos de resistência ou suporte barrando aí a tendência do gráfico. Esse é um setup que você vai olhar para o gráfico diariamente e vai ver se você enxerga. Hoje, no dólar, no 2 minutos, não vejo, certo? Então, por enquanto, não tenho o que fazer de registro. Por exemplo, ontem, no dólar, no 2 minutos, a gente viu ele batendo essa impulsão, bateu essa correção e ativou um pivô. Nesse caso aqui, ele foi, tá? Uma variante do setup clássico perto, chamada setup de clássico afastado, que é quando o setup fica um pouco mais fora. Então, a gente viu no dia de ontem, certo? Hoje, por enquanto, eu não vejo. Então, por enquanto, eu não tenho nada a registrar, ok? Por enquanto, eu tenho que esperar nesse gráfico de 2 minutos. No índice futuro, o gráfico de 5 minutos, que é o que a gente usa para trabalhar, também ainda não vejo, tá? Mas a gente sempre começa nosso dia pontuando dessa forma, ok? Inclusive, a gente tem até um checklist, tá? Que ele vai conduzir exatamente dessa forma. Então, por exemplo, abertura de mercado. Como que está abrindo o mercado? Abriu em gap? Qual time frame eu estou trabalhando? Tem algum alinhamento com o dia anterior? Está rompendo a primeira barra do dia? Qual a posição da média móvel de 20? Como está a média móvel de 200? Aqui, dependendo da forma como eu vou preenchendo, tá, esse movimento, então, como está a média móvel de 20?
ela está alinhada com gap de baixa, a média móvel de 20, nesse caso aqui, ela está apontando para baixo, ela está até alinhada com o gap, mas o primeiro candle ele não é a favor dessa tendência, a primeira barra não é uma barra de evento, né? Então, ela acaba sendo outras barras. Por quê? Porque ela não está alinhada. Ela é uma bottom in tail, mas ela não está alinhada no gap. Como está a média móvel de 200? Está alinhada com o gap? Não, ela não está alinhada com o gap. As médias estão alinhadas? Não, porque ela está em zona de armadilha. A distância da média móvel de 20 está muito afastada? Não está. Ela tem alinhamento com o dia anterior? Não, o dia anterior indicava alta, não indicava que o mercado pudesse abrir em baixa. Tá? Então, não. Então, você vê, ó, você vai preenchendo todos esses critérios que você tem diante da abertura. A partir do momento que você vai preenchendo isso, bem, daqui eu já sei, tá, que eu não vou ter um trade de abertura do mercado Fabuloso 4, porque não combinou. Então, próximo trade. Qual que é o próximo trade? É um trade de abertura que pode estar em formato de range. Ou seja, o mercado ele tende a pegar um range na sua movimentação. Então, pegando um range na sua movimentação dele, eu preciso ver aqui. A abertura do mercado está em gap? Não, não está em gap. Qual o time frame? Aí eu escolho o time frame. Tem algum alinhamento com o dia anterior aqui no dólar? Não tem nenhum alinhamento com o dia anterior no dólar, certo? Quantas barras estão em range? No caso aqui do 2 minutos, que ele já foi para cima e para baixo, já temos mais de 10 barras em range, certo? Então já não combinou setup. O rompimento do range está fazendo um halt pela média móvel de 20 ou na média móvel de 9? Não, por enquanto não, porque ela foi abaixo da média móvel de 20. A média móvel de 9 está alinhada com a média móvel de 20? A 9 está apontando para baixo, a 20 está apontando para cima. Não está, tá? Então, aqui ó, já tenho todos os critérios suficientes para dizer para mim que não tem trade no dólar nesse momento, porque ele deixou tudo vermelho aqui para um trade de abertura em range. Agora eu vou para o trade de primeiro movimento pivô clássico. Qual é o pivô clássico que eu posso estar visualizando aqui? Um clássico afastado, certo? Então, eu vou lá, coloco clássico afastado. Trade de pivô clássico afastado, já tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então, automaticamente, ele diz para eu não entrar nessa violação do gráfico de 2 minutos. Pode ser que pelos 5 minutos ele gere entrada, porque os 5 minutos têm alinhamento, mas os 2 minutos não tem. Aí eu preciso saber o que eu quero trabalhar. Eu quero dar a preferência para o gráfico de 5 minutos ou eu quero dar a preferência para o gráfico de 2 minutos? Eu preciso saber isso nesse momento antes de fazer qualquer cagada no dia de hoje, certo? Então, se eu quero trabalhar no gráfico de 5 minutos, eu tenho que saber que o meu stop fica nesse pullback. Ou seja, se o meu stop fica nesse pullback, eu tenho que estar ciente do risco que eu estou tomando aqui, tá? Que é um risco um pouco maior do que o normal. Ele está dando um risco de 16, 17 pontos, ok? Então, nesse caso, a gente evita, certo? A gente não faz esse tipo de movimento, ok? Então, a gente vai voltar no gráfico de 2 minutos para tentar pegar um stop menor. O que é tentar pegar um stop menor? A gente vai visualizar no trade de pivô clássico, só que no caso não vai ser um clássico perto, não vai ser um clássico afastado com entrada por violação e não vai ser um clássico metade. Ele vai ser um clássico afastado com a entrada pela tricky entry, tá? Então, é isso que a gente tem que ficar visualizando. E outra situação que a gente tem que visualizar do preço aí, tá? É se ele já romper, aí é pullback de pós-rompimento ou pullback no rompimento. Ou seja, não tem essa saída, certo? Então, aqui eu vou preencher essa movimentação. Trade clássico mais afastado. Quantas barras eu tenho de impulso? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras de impulso. Tá ok aqui, tem 5 barras. As barras de impulso têm máxima e mínima? Sim. As barras de impulso são muito grandes? Não, não são muito grandes as barras do dia de hoje até agora. Quantas barras eu tenho de correção? Mais do que 3 barras? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras de correção. Então, eu tenho que colocar aqui 5 barras de correção, tá? As barras de correção, elas são muito grandes? Não, não são muito grandes. Elas estão alinhadas com o movimento do dia anterior. Elas têm máxima e mínima? Sim. O pullback de correção está em qual nível de retração de Fibonacci? No 61.8. Ela ultrapassou o 61.8.
A média móvel de 20 está alinhada com o gráfico? Tá alinhada. A posição da média móvel de 200 está afastada? Não, está na cara, no rompimento. Já não poderia estar entrando, ok? Qual a distância da média móvel de 20? Não está afastada pela volatilidade, não afastada. Então, aqui está ok. E aí eu preciso definir os critérios de stop. Por enquanto, não me parece plausível, certo? Não me parece plausível. Então, se não me parece plausível, esse tipo de trade aqui, tá? Tem que ser esperado. Tem que ser esperado o quê? Para ver se ele faz um alinhamento. Volta em V. É plausível fazer volta em V? Quantas barras eu tenho de impulso? Eu tenho mais de 3 barras de impulso. Essas barras, com comparação com o dia anterior, elas são muito grandes? Elas não são muito grandes, tá? Mas também não são muito pequenas, mas elas não são muito grandes. Tem violência? Tem violência. A agressão da volta em V está simétrica? Foi simétrica. Tem pivô contraparente? Não fez. Ela caiu e não fez nenhum pivô contraparente, então não dá. O pivô contra está em qual nível de retração de Fibonacci? Não tem, ele não apareceu, tá? Então, aqui, por mais que tenha o preenchimento, ele não apareceu. Se tiver pivô aparente, ele tem barra com máxima e mínima? Não, porque não apareceu. A média móvel de 200 está entre a violência? Está entre a violência, então também não dá. A média móvel de 20 está no rompimento? Não, porque isso não se mostrou. Então, aqui volta em V também não dá, certo? Então, também não dá para fazer agora aqui, volta em V. Trade de halt na média móvel de 20. Tem um movimento de impulso para halt na média móvel de 20? Nesse momento não tem. Então, também não dá para fazer isso aqui no dólar. Quantas barras tem de impulso? Por enquanto, eu não sei. O impulso ainda não acabou, tá? O impulso se afastou da média móvel de 20? Também não sei, ele ainda não acabou. A correção é muito aguda? Aqui teve uma correção. E essa correção anterior ela foi bastante aguda, certo? Então, também já saiu fora da característica do trade. Então, a partir do momento que você vai preenchendo tudo isso aqui, você vai por eliminação, certo? O que é ir por eliminação? Cara, até agora, eu não consegui achar um setup para combinar, para eu colocar aqui a minha entrada, o meu alvo, o meu stop, fazer a definição do trade, tomar risco. Eu ainda não vi isso, certo? Então, não adianta, certo? Ficar tentando achar trade, não adianta. O trade tem que vir, ok? Quando você desce para pegar o metrô, que você vai na estação do metrô, você não se joga dentro do metrô, você espera o vagão parar, ele abre a porta e aí você entra. Quando você está fazendo isso, você está simplesmente pulando no trilho do trem. Você vai morrer se você fizer isso, ok? Então, isso não se faz. Você espera até o momento em que tudo combine e aí sim eu tenho entrada. Pode ser que eu entre no metrô e o metrô acabe a energia e aí eu fico preso lá parado e tomo um stop. Mas eu não vou morrer, ok? Eu vou ficar lá preso, depois eu vou sair e amanhã eu pego o metrô de novo e assim vai. Agora, se eu me jogar lá, a chance de eu pegar o metrô amanhã já é baixa porque aí eu vou estar morto, ok? Então, não se faz isso, tá? Então, tudo tem que ser aí feito de forma 100% técnica. Tudo tem que ser feito aí, tá, pessoal? De forma explicada. O que é de forma explicada? Eu tenho como explicar essa entrada? Eu tenho como definir o meu stop? Eu tenho como definir o meu alvo? Eu tenho o meu risco definido? Se eu não tiver, não é legal estar fazendo esse tipo de trade, porque eu posso dar sorte e sair com ganho. Mas contar com sorte todos os dias não dá, né? Amanhã eu não sei como vai estar o meu dia, eu não sei se eu vou ter a sorte de hoje. Então não dá para eu ficar contando com sorte, tá? Então eu tenho que contar com a probabilidade. A probabilidade ela é deixada para a gente nos moldes aqui do que a gente consegue apurar, ok? Então o que eu consigo apurar? São esses setups aí que mostram para mim um padrão de entrada, ok? Nesse exato momento, tem um setup aqui que combina com o dólar. Esse setup que combina com o dólar nesse momento é um setup de padrão de breakout com saída de pivô pela média móvel de 200 períodos. Mas ainda falta o alinhamento, ele ainda não está alinhado. O que é falta o alinhamento? Ele está fazendo aqui uma alternância de média,
fechamento acima e abaixo da média, ele precisa ter um pullback clássico para rompimento. Se ele fizer isso, ótimo. A entrada é clássica, certo? A entrada é clássica. Mas ele precisa fazer isso. Que aí eu vou combinar onde? Eu vou combinar aqui, tá? Nesse padrão de breakout. A média de 20 está alternando preço? Está alternando preço. Pelo que eu estou vendo aqui, ela alternou preço. O mercado está consolidado em um retângulo com pelo menos 10 barras? Nós estamos na 20ª barra. Então, ele está, ok? Então, ele está bem aí, ele está bem lateral. Esse range, ele é largo ou estreito? Cara, ele precisou aqui, tá? De 1 barra, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente para atingir o topo. Aí depois ele precisou de 1 barra, 2, 3, 4, 5 para atingir um fundo. 1 barra, 2, 3, 4, 5 para atingir o topo. Então, a definição de range largo versus range estreito é quantas barras são necessárias para atingir um topo, atingir um fundo. Então, nesse caso aqui, tá? Ele também mostra-se um range largo. Ele tem pivô na hora do rompimento da média móvel de 20, alinhado com a 20? Ainda não. Ainda não. Pode ser que agora ele está fazendo. Como eu vou saber se ele está fazendo? Esse pivô que começa a fazer na média móvel de 20, tá? Ele tem que combinar com as características de um pivô clássico. Então, se ele combina com as características de um pivô clássico, que seria esse pivô aqui com a média móvel de 20, que aí, quais são essas características? Que é o que eu tenho que pensar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras. Então, as barras de impulso têm até 5 barras aqui, certo? As barras de impulso têm máxima e mínima? Tem. As barras de impulso, elas são muito grandes? Não. Quantas barras tem de correção? Por enquanto aqui 1, 2, menos de 3. As barras de correção são muito grandes? Não, não são muito grandes, tá? As barras de correção têm máxima e mínima? Ainda não. Então aqui eu achei um pequeno probleminha, tá? Porque aqui ainda está negativo. Se tivesse positivo, você já botava aqui mandatoriamente a tua entrada e fazia o trade para cima, certo? Mas ele deu um negativo. Quando dá um negativo, a gente fala que o trade é opcional. O que é um trade opcional? Eu posso avaliar uma entrada desde que eu tenha risco necessário ali para 2, 3 operações no dia, sem chegar no meu máximo de risco diário, certo? Ou seja, por enquanto, ela não é mandatória, tá? Porque ela deu um negativo. O pullback de correção está em qual nível de retração? Aí eu tenho que pegar o Fibonacci e fazer aqui para saber qual foi a correção. A correção ficou até o nível de 50%, fechado mesmo ali no 38,2. Então, primeira retração de Fibonacci. A média móvel de 20 está alinhada para cima? Está alinhada para cima. A posição da média móvel de 200, qual é a entrave dela? Ela não está afastada, tá? Ela está pouco afastada pela sua movimentação, então isso significa que é uma saída da média e ela também não está barrando o trade. O stop poderia ser, por exemplo, o stop de cutucada na média, certo? E o critério de alvo poderia ser o Fibonacci, certo? Então, primeiro alvo de Fibo. Como seria tentar capturar o primeiro alvo de Fibo numa circunstância como essa? Seria eu pegar o pullback dessa movimentação e projetar para cima. O único problema é que ela não deixou máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior. O candle 21 ele tinha que ter a sua máxima e a sua mínima, tá? Menor do que a máxima e mínima do candle anterior. Ele não deixou, né? Então, se não deixou, a entrada ficou mais subjetiva. Então, aqui ainda não casou 100% um pivô de alta. Volto lá para o breakout para ver o que está acontecendo no breakout. Então, por enquanto, o breakout ainda está alternando média, ele ainda é largo, mas o pivô na hora do rompimento ainda não apareceu. Se tiver o pivô, eu tenho que caracterizar qual seria esse pivô, ele ainda não apareceu, e dizer se ele está a favor ou contra a tendência. A favor da tendência é quando a gente está dizendo aí sobre a média móvel de 200 períodos, tá? Aí a média móvel de 20. Nesse caso, ele vai estar a favor. O pivô formado na hora do rompimento, ele tem que seguir os critérios dos pivôs clássicos, que a gente já foi lá verificar, que é esse daqui, tá? Então, ele fala aqui, esses critérios são esse aqui, os pivôs
na hora de saída, eles têm que seguir o critério. Por enquanto, ele não está seguindo. Então, o breakout ainda não está 100% autorizado. A distância da média móvel de 20 não está afastada, isso não tem problema. Por enquanto, eu encontrei duas negativas. Duas negativas não é contexto de trade mandatório. Pode ser um trade opcional, mas não mandatório. A hora que eu tiver preenchendo o meu checklist e tudo tiver verde, certo? Está tudo positivo para eu entrar, ok? É aquela hora que você entra sem se questionar, certo? Você não vai se questionar. Devo entrar? Não devo entrar. Você não se questiona. Você simplesmente vai lá, entra dentro do ativo. Você até paga spread, paga 1 ponto ali de spread para entrar, ok? E aí você participa da operação. Porque a partir desse momento que tudo isso está positivo, tá? Não significa que ele não vai te dar stop. Até mesmo porque é uma renda variável, não é renda fixa. Se não te desse stop, virava renda fixa. Então, não é, ele é renda variável, certo? A partir do momento que ele fica tudo positivo, eu tenho como chegar aqui na minha outra planilha, onde eu tenho meus parâmetros, e fazer a definição do setup. E aí, quando eu faço a definição do setup, eu vou lá e consigo fazer o preenchimento. Da onde apareceu o trade, o minuto que o trade apareceu, o horário que ele apareceu, o setup, um complemento do setup, aonde estava o alvo, aonde estava o stop, quantos pontos ele me dá de retorno se eu faço meu parcial no primeiro alvo, quantos pontos ele me dá de retorno se eu faço parcial no segundo alvo, quantos pontos me dá de retorno se eu faço um parcial de trailing stop pela média móvel de 9, uma observação final, né? O que ele acabou deixando depois? Ó, ele ativou, mas chegou lá na frente, ele não andou, ficou 10 barras de lado, decidiu sair, não saiu, o que aconteceu depois, tá? Tudo de forma 100% objetiva, tá? Sem ter um viés subjetivo, tudo com forma 100% objetiva. E se ainda combina com algum outro setup, né? Um setup diferenciado, se combina com time frame. Se você fizer tudo isso, tá, pessoal? Não tem como você não evoluir, ok? Não tem como. Então, o que eu te ofereço, tá? No Projetos 10%? No Projetos 10%, a gente não vai oferecer para você call, a gente não vai oferecer para você chegar aqui e falar o Projetos 10% é o caixa eletrônico, a gente não vai oferecer. Mas a gente vai te oferecer todas as ferramentas necessárias para que, se você estudar, botar a bunda na cadeira, você vai evoluir lá na frente, tá? Aqui, a gente não vai ficar oferecendo para você ficar vendo o nosso Instagram com um relógio de R$500 mil e nem muito menos um carro de 5 milhões. A gente não vai oferecer isso para você. Mas a gente vai oferecer para você todas as ferramentas necessárias para você poder estudar, para você poder aí criar um plano de trade, para lá no futuro você conseguir sair e ir à frente, certo? Só não consegue quem tem preguiça. Quem tiver preguiça não vai conseguir. Agora, quem não tem preguiça, quem está querendo estudar, vai conseguir, ok? Então é isso, tá? Agora eu tenho que esperar toda a formação que a gente tem nesse contexto. Nesse momento, o dólar, o 23, pelo que eu estou vendo, a máxima e mínima dele está aqui, menor que o candle anterior. Então, automaticamente, ele mostrou um pullback nessa situação do gráfico de 2 minutos aqui, tá? Então, essa é uma combinação que chega ali próximo do breakout, ok? O mercado está com um pouco mais de falta de força, mas ele acabou de fazer um pivôzinho do breakout. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O índice futuro por hora eu também não tenho nada que consiga combinar com a nossa apostila, tá? Então, se você olhar aqui a apostila, eu não tenho nada que consiga combinar ainda. Se tiver, ela é mandatória, tá? O dólar é o breakout, o índice ainda, por enquanto, nada para se fazer, e daqui a pouco eu tenho a abertura do mercado à vista, o mercado tende a ficar um pouco mais errático perto da abertura do mercado à vista, e daqui a pouco, com certeza, alguma coisa vai fluir, ok?